Bom dia a todos, é um grande prazer recebê-los neste nosso evento online sobre a cultura Lean como estratégia para eficiência e economicidade. O nosso teatro, aqui o Teatro Secons, ele tem capacidade para 200 pessoas e estamos com cerca de 200 participantes, né, online. Então, como podemos dizer, estamos com casa cheia. Isso é muito bom. Sucesso no nosso evento. Este evento ele tem como objetivo compartilhar as experiências Lean desenvolvidas nos hospitais do Seconce, OSS, o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, o HGIS, e o Hospital Regional de Cotia, o HRC, com o objetivo do fortalecimento da cultura de melhoria contínua, com foco nos valores corporativos de eficiência e economicidade, e aplicação prática, desafios e principais resultados. Para dar as boas-vindas a todos os nossos participantes que estão online, eu chamo a doutora Norma Araújo, que é superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana, que está organizando este primeiro evento sobre a cultura Lean. Doutora Norma. Doutora Norma, não estamos ouvindo a senhora, doutora. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui participando da abertura deste importante evento. É um evento que é um dos verbos conjugados no Seconce, que é compartilhar. Então, estamos trazendo aqui as experiências acumuladas aí no Hospital de Itapecerica e no Hospital de Cotia sobre a metodologia Lean. E é uma metodologia que está bem sintonizada com os valores do Seconce, trazendo aí apenas dois deles, né, a eficiência e a economicidade, e é uma oportunidade de aprendizado prático do processo. Não vou me alongar muito, queria antecipadamente agradecer à comissão organizadora desse evento, um esforço coletivo aí que foi feito para que a gente pudesse fazer esse compartilhamento da melhor forma possível. Então, gente, bom evento para nós e que muitos eventos venham para que o Seconce e a comunidade Seconce possa tirar benefícios do fato de estarmos dentro de um número bem grande de unidades e de grandes experiências. Muito obrigada, bom dia a todos e bom evento. Agora, para dar as boas-vindas também, né, a mensagem de boas-vindas a todos os nossos participantes, chamamos então o Dr. Paulo Quintais, que é superintendente de gestão pública estadual. Bom dia Norma, bom dia Fátima, bom dia para todos os participantes deste evento. Como a Norma colocou, temos mais de 200 pessoas, 200 acessos, e isso nos deixa bastante entusiasmados. Bom, eu acho que só para a gente poder elucidar um pouco, né, o porquê desse evento, em fevereiro deste ano, eu, como superintendente hospitalar, acabei assumindo também a gestão dos hospitais de Itapecerica e Cotia, e eu acho que isso foi um passo para que a gente pudesse realmente uniformizar todas as condutas, pelo menos dentro dos hospitais e das unidades de gestão estadual. E é isso que eu venho tentando fazer durante esses poucos meses ainda. À frente de Cotia e HGIS, eu me defrontei com experiências extremamente interessantes e exitosas, que, na verdade, nós já conhecíamos, né, através de reuniões, mas que, a partir de agora, a gente vai tentar difundir para todas as demais unidades. Eu acho que partindo do princípio, como a Norma colocou, que é a missão do Seconce, né, na área de inovação, de economicidade e de atendimento de qualidade para os nossos usuários, principalmente para os nossos pacientes, eu acho que a gente vai poder aproveitar ao máximo essa oportunidade e, a partir de agora, será uma prática comum esse tipo de evento para que a gente possa difundir as melhores práticas de cada unidade que nós estamos à frente. A cultura Lean, eu acho que o pessoal do HGIS e Cotia vai poder apresentar muito melhor.
É um trabalho que ele já vem desenvolvendo há algum tempo, através de uma consultoria do Sírio-Libanês. Na ocasião, alguns hospitais estaduais de São Paulo foram convidados ou manifestaram interesse em desenvolver esse projeto, e na ocasião, Cotia e HGIS manifestaram esse interesse, e durante algum tempo estiveram sob essa consultoria, promovendo melhorias no atendimento, principalmente na prática de atendimento de pronto-socorro. Então, vocês vão poder observar que, através dessa metodologia, sem que houvesse um custo adicional no atendimento, que é importante para todos nós, apenas através de algumas mudanças de processo e algumas práticas assistenciais, eles puderam não só melhorar o atendimento do paciente, mas também melhorar todo o fluxo de internações, o fluxo dentro do pronto-socorro desses hospitais. Então, é com grande prazer que eu venho a apresentar essas equipes, esse trabalho, e gostaria de desejar uma boa palestra para todos e que todos aproveitem o máximo possível, tá bom? Muito obrigado, e eu vou estar aqui acompanhando, eu estou aqui em Sorocaba agora, vou estar acompanhando junto com o pessoal aqui de Sorocaba. Obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo Quintais, doutora Norma também pelas palavras. Vamos dar início à apresentação, lembrando que todas as perguntas, por gentileza, que sejam feitas por escrito pelo chat. Nós temos uma equipe de mediadoras que, ao final, então, da apresentação, vão passar essas perguntas para os nossos dois apresentadores, nossos dois palestrantes. E os palestrantes são a doutora Ana Carolina Mercy, que é gerente executiva do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, e doutor André de Barros Janete, que é gerente executivo do Hospital Regional de Cotia. Com vocês, doutores, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou a gerente executiva aqui do Hospital Geral de Itapecerica, desde março deste ano. A nossa ideia, junto com o Dr. Paulo, né, minha e do André, que é o gerente de Cotia, é apresentar para vocês a nossa experiência neste projeto. Não vou dizer projeto, né, mas, na verdade, na incorporação de uma cultura na nossa unidade, né. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer participar do primeiro evento corporativo com todas as unidades, né, sob a superintendência do Dr. Paulo. Espero que a oportunidade se reproduza e que tenha muitos outros. Eu acho muito interessante dividir experiências boas, não tão boas, né? Nós temos um grupo dos gerentes em que a gente divide experiências boas e não tão boas, e eu acho isso importante fazer com todos, né? E trocando é que a gente aprende, é que a gente vai crescendo e que as coisas vão se desenvolvendo, tá? Então, primeiro, agradecer essa oportunidade. Não esperem que a nossa apresentação tenha algum segredo ou alguma mágica, porque isso não vai acontecer, né? Tudo que a gente apresenta aqui, a grande maioria das ferramentas, nós já conhecemos, muitos de nós, participando de gestão, mas a ideia é como colocar isso em prática, né? Como fazer isso nas nossas unidades de hospitalares ou unidades de atendimento ambulatorial, porque isso cabe em qualquer unidade de atendimento. Então, é trazer isso para essas unidades, é essa a nossa ideia de apresentar. Nós vamos apresentar como que isso aconteceu dentro do nosso serviço, para servir de inspiração para todos vocês, né? Essa foi a ideia. O tema o nosso título, né, ficou Cultura Lean como estratégia para eficiência e economicidade, a experiência do Hospital Geral de Itapecerica e de Cotia, né? Nós discutimos um pouco esse título, porque é importante, e acho que a Anne foi muito feliz na escolha da cultura Lean, porque realmente é isso que acontece, é uma mudança de cultura dentro da instituição, não é um projeto que tem começo, meio e fim, não é um projeto único, né? Então, é uma mudança de cultura, e é isso que a gente vem trazer para vocês. O Seconce
já é uma instituição, como a doutora Norma disse, que tem muito dos princípios da cultura Lean, né? Trabalhar transparente, enxuto, evitar desperdício. Então, essa cultura já é enraizado em cada um de nós que trabalhamos na gestão Secons. Mas sempre foi uma dificuldade de como trazer isso para a nossa unidade, que eu acho que é a dificuldade de todos, né? As dificuldades de pronto-socorro, as dificuldades nas unidades de interação, as dificuldades ambulatoriais. Então, como fazer isso de uma maneira eficiente, né? Funcionando de uma maneira eficiente. Então, é isso que eu vou tentar apresentar um pouquinho aqui para vocês a partir de agora, tá bom? Bom, eficiência é uma palavra que todo mundo da nossa unidade Seconce tem como premissa, né? Eficiência nos nossos projetos e excelência operacional sempre foi trabalhada neste sentido, né? Eu trouxe um pouquinho do nosso planejamento estratégico de 2019 a 2024, que já traz aí a excelência operacional e a eficiência como um rumo da instituição, né? Que é o que o planejamento estratégico determina, que são as estratégias para determinar o rumo da instituição daquele período. Então, isso já incorporado no nosso planejamento dentro da instituição. Então, isso só foi para mostrar para vocês que isso vocês também provavelmente já tenham, se não têm, estão desenvolvendo, né? A importância da eficiência no nosso dia a dia, tá? Na busca pela eficiência, né, o HGIS e o HRC deram os primeiros passos na construção de um programa de excelência operacional. Qual era a ideia deste programa? Era fortalecer uma equipe de trabalho, era aprimorar os nossos processos de melhoria contínua, reduzindo, assim, os custos e os desperdícios e os riscos, tá bom? Eu não sei se o termo programa de excelência operacional é muito clara para todo mundo, mas é um conjunto de metodologias e ferramentas para uso de uma forma padronizada. Então, os nossos primeiros passos, eles se deram aí com essa necessidade de aprimorar, e a metodologia que nós escolhemos foi a metodologia Lean. Tá? A partir daí, os projetos se iniciaram, tá? Acho que sim. Bom, a cultura Lean, ela tem uma abordagem sistemática que busca identificar desperdícios, tá certo? Concentrar as atividades para ele identificar e eliminar desperdícios, tá? E os recursos que foram alocados nesse processo, poder transformar em outras necessidades. Eu gosto bastante dessa definição, que ele visa aprimorar a qualidade, a melhoria contínua e gestão por processos, engajando os colaboradores em todos os níveis, na concepção e execução de projetos, com base em uma metodologia estruturada para a resolução de problemas. Eu acho que isso vem muito de encontro que cada um de nós, nas nossas unidades, praticamos. Exatamente isso, né? Um serviço de qualidade, engajando uma equipe para uma melhoria contínua, envolvendo os nossos colaboradores. Então, vem de encontro totalmente com a metodologia Lean, tá certo? Bom, a cultura Lean. Quais são os princípios, né, para quem nunca teve contato tão próximo, quais são os princípios da cultura Lean? E aqui eu vou colocar 5 delas. Identificar quem é o cliente e especificar o que é valor, né? Isso a gente precisa, para cada item, para cada situação ou para cada processo desenvolvido no hospital, a gente precisa identificar quem é o cliente e o que é importante para ele, qual é o valor
para ele, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático que às vezes isso fica mais fácil. Um paciente que chega no nosso serviço com uma fratura no antebraço, né? Eu identifico quem é o meu cliente, né? E o que é o valor para ele, né? O que ele precisa deste nosso atendimento. É um paciente que ele precisa ser atendido, né, por um enfermeiro médico, ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de um tratamento e muitas vezes aliviar a dor, caso isso ocorra, durante o tratamento. Isso é o meu cliente e o valor é eu entregar isso pronto para ele, que é o tratamento daquela patologia. Então, eu preciso, para cada processo, identificar o meu cliente e o que é importante para aquele cliente, tá? Bom, depois disso, e tudo que não agrega neste fluxo, eu preciso saber identificar, né? E a gente vai falar isso mais para frente para vocês. Identificar e mapear o fluxo de valor, né? São todas as ações e as pessoas que contribuem para a entrega deste produto, né? Eu digo produto aqui na área da saúde é o meu paciente recuperado, né? Quando possível. Então, quem participa do processo? Então, um paciente que chega com uma fratura, eu tenho N pessoas no meu serviço que vão participar daquele fluxo do paciente dentro da minha unidade. E reidentificar ali o que agrega valor àquele cuidado e o que não agrega valor, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, para esse paciente que chegou com uma fratura, eu tenho a realização de uma ficha, que eu preciso de uma recepcionista, eu preciso de um sistema de TI operante, eu preciso da enfermagem, eu preciso do transporte até a imagem, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, eu preciso muitas vezes do gesseiro, eu preciso do serviço social em algumas situações, do psicólogo. Então, eu vou nomear todo esse fluxo, esse mapa de pessoas e ações para que eu entregue o produto, tá certo? E esse fluxo de criar um fluxo de contínuo e eliminar os desperdícios, né? Então, aqui, o que a gente acaba definindo? Dentro desse fluxo, como que ele tem que ocorrer, né? Parece bem simples, né? Falando, eu cheguei com uma dor no meu braço, eu caí, eu faço a ficha, eu passo pela enfermeira, eu sou atendida, eu faço raio-x, eu volto para o médico, eu faço o gesso, eu prescrevo uma receita e vou embora. É bem tranquilo, né? Parece bem tranquilo, mas não é assim que acontece. Nós sabemos que não é assim que acontece. Então, eu preciso identificar dentro deste fluxo quais são os gargalos, né? Por que meu paciente, se esse é um processo que eu consigo fazer em 2 horas, por que um processo demora 6 horas? Né? Então, eu preciso identificar dentro deste fluxo, deste paciente, todos os gargalos e desperdícios que acontecem durante esse atendimento. Eu vou falar para vocês um pouco o que é gargalo, um pouco o que é desperdício. Mas é tudo que não envolve diretamente o cuidado daquele paciente. Né? O paciente quer sair daqui com o problema dele tratado. E é essa a nossa missão. Né? Então, identificar todas essas situações durante o atendimento. O fluxo precisa ser contínuo, né? Então, tudo isso que eu falei tem que acontecer de uma forma cadenciada. Fiz a ficha, passei no enfermeiro, passei no médico, fiz um raio-x, voltei no médico, passei no gesso, peguei a receita e fui embora. Então, é um fluxo, né? Então, às vezes, isso não acontece assim. Às vezes, para ir para o raio-x, ele demora um pouco, para voltar no médico mais um pouco, para ser medicado mais um pouco. Então, a gente precisa identificar essas situações que impedem que o fluxo seja contínuo, tá bom? Fazer com que as atividades sejam puxadas de acordo com as necessidades do cliente, né? Então, aqui é uma situação bem interessante, que quando a gente vai mapear, a gente encontra alguns problemas. Como eu falei para vocês, o fluxo tem que ser contínuo, né? Então, se eu tenho um serviço, vamos dar um exemplo de a tomografia. Então, a tomografia tem a lista de pacientes para ser chamados para fazer a tomografia. Teoricamente, esse fluxo precisa ser contínuo. Eu tenho um profissional
24 horas dentro do ambiente de trabalho dele, puxando as tomografias. Isso acontece assim no nosso dia a dia? Muitas vezes não acontece assim, né? Então, às vezes acontece, eu espero 3 tomografias para fazer, né? Ou eu faço mais de uma atividade, eu faço tomografia ao mesmo tempo, eu faço o raio-x, então eu preciso sair de uma atividade para outra, e aquilo acumulou 3 imagens, né? Então, eu preciso que o fluxo seja contínuo e que ele seja acionado cada vez que tenha um paciente para que seja atendido, né? Então, se eu cheguei para fazer a tomografia, eu preciso ter um profissional lá e ser realizado. Então, eu que puxo a cadeia, não é um monte de paciente esperando que vai fazer com que a tomografia funcione. É o contrário, né? Então, é a ficha no sistema dele que vai fazer com que ele chame o paciente para ser atendido. Então, é a necessidade do fluxo contínuo e um sistema que puxe. Um outro exemplo muito importante aqui que a gente trabalha muito é as altas das enfermarias, né? As altas da enfermaria, as altas precisam acontecer conforme o número de internações, ou elas têm que acontecer todos os dias, independente do número de internações que temos? Ela precisa acontecer todos os dias, né? Não é porque eu tenho 5 pacientes no PS que eu vou lá escolher 5 pacientes para dar alta, né? Então, é um sistema que puxa, eu preciso dar a alta, para aí sim eu puxar o meu paciente das outras unidades para a enfermaria, né? Então, isso é uma mudança de cultura nossa, né, que nós também esperávamos essa situação, e que isso foi mudando ao longo do tempo. Bom, perseguir a perfeição, quem está no Seconce é assim, né, a gente persegue a perfeição, a melhoria contínua, e aqui são técnicas que a gente usa para identificar o que a organização já fez, o que ela precisa fazer, os obstáculos que ela tem para isso e como que ela pode melhorar os processos. Então, em todos os projetos, a gente precisa ter a ideia de melhoria contínua e a perseguição da perfeição para isso, tá certo? Então, aqui, um pouquinho dos princípios do Lean. Bom, eu trouxe duas informações, que é a prática de 2 atividades dentro da cultura Lean, que, ao meu ver, e do André também, são fundamentais para que isso dê certo, né? A primeira é engajar pessoas, né? Nós precisamos incluir em qualquer projeto, colocar os nossos gerentes, nossos coordenadores, diretamente com a unidade operacional, né? Entender e que eles dividam as dificuldades e que tragam as melhorias possíveis, ou que eles acham que sejam possíveis, para que a gente discuta e chegue no melhor. Então, isso é uma situação que, nesse projeto, fez muita diferença, que é realmente trazer, para cada mapeamento de fluxo que a gente fez, trazer realmente quem está lá na ponta, desde a recepcionista, o controlador de acesso, o técnico do laboratório, o técnico de raio-x, todos participaram dos projetos, com todas as dificuldades que eles têm e as melhorias propostas, né? E tivemos muitas surpresas, durante as conversas, de coisas que achávamos que o fluxo era determinado, já pronto, com protocolo, e que não acontecia. Totalmente diferente, e porque não tinha condição de acontecer daquele jeito. E aí tivemos que ouvir tudo aquilo e pensar em novas soluções. Então, importantíssimo é esse engajamento e trazer para o projeto todos os nossos colaboradores, tá? E a questão do Gemba, que é uma ação de você se deslocar
a unidade de trabalho, né? Essa é uma ação que eu gosto muito, que eu pratico muito, que eu acho que funciona, né? Que é você ir realmente onde está o paciente e onde está o colaborador. Entender, é ouvir, é participar, né? Porque quando você faz essa visita, você enxerga situações, você ouve melhorias, então esse Gemba que é não procurar culpados para aquilo que está acontecendo, mas entrar nas unidades para ouvir quem executa, ouvir quem faz, ouvir as dificuldades. Óbvio que a gente precisa filtrar algumas coisas, né? Às vezes é muito pessoal, não está bom para mim, mas é bom para o outro, mas a gente consegue fazer um brainstorming, ouvir tudo e depois a gente triar o que realmente faz diferença para aquela unidade. Então, acho que essas duas atividades, que é praticar o Gemba e engajar as pessoas no projeto, é muito importante para que ele dê certo, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho qual é o que a cultura Lean acaba melhorando simultaneamente, né? Quais são os benefícios dessa gestão Lean? O que ela traz, né? A gente já discutiu um pouquinho o que ela mas discutir um pouquinho o que ela traz simultaneamente. Entrega, né? A entrega como redução de atrasos e a espera para um processo. É o que a gente acabou de falar. Quando eu tiro o desperdício, quando eu faço o sistema puxado, eu entrego o que o meu cliente precisa de uma forma muito mais eficiente, né? Então, melhora muito. Então, se eu for olhar pelo olhar deste cliente, a entrega é muito mais rápida e eu deixo de ter gargalos e atrasos para a execução. Qualidade e segurança, eles estão juntos, né? Porque quando, nessa gestão Lean, a atenção ela é voltada para os detalhes, né? Então, eu faço muito pausadamente e eu consigo observar detalhes. Então, melhora a questão da qualidade e da segurança quando eu coloco as pessoas trabalhando os detalhes. O custo, aqui a gente fala muito de empresas, né? Mas o gerenciamento Lean, ele visa maximizar lucros, né? Essa é a ideia do Lean. Para a gente, o nosso lucro é atender mais com eficiência, né? Então, é essa a nossa intenção. Esse é o nosso lucro, né? É reduzir custos para que a gente possa investir esse dinheiro em outras atividades, que a gente possa ter mais estrutura tecnológica, de RH, então diminuir custos é outro benefício de ter uma metodologia ali, tá? E o engajamento também, que é o que eu acabei de falar, é colocar o gerente próximo do seu colaborador, né? É engajar a sua equipe, é trabalhar junto com a sua equipe, é ouvir a sua equipe. Então, melhora o engajamento da equipe. Isso foi claro aqui para a gente. Nós nunca tivemos um projeto que envolvesse tão perto os nossos colaboradores da ponta. E isso foi claro, né? No começo tivemos vários embates, isso não vai dar certo, não funciona, vivemos assim há anos, hospital público é assim mesmo. E quando a gente ouve, discute melhorias, eles vão participando do projeto, e isso gera engajamento, tá? E uma coisa que eu coloquei aqui também, que é uma melhoria da interação com o cliente, né? Que eu acho que é muito importante. O Lean tem a premissa de olhar do ponto de vista do cliente. O que o cliente que eu digo aqui é paciente, né? O que o nosso paciente precisa, né? O que ele espera desse atendimento. Então, essa melhor interação com o cliente também é um benefício. E a questão da sustentabilidade, né? De reduzir, no tempo de crise que a gente está vivendo, custos, desperdícios, nada tão mais importante de se falar nesse momento que estamos vivendo,
de quanto essa cultura é importante, de retrabalho, né, nós estamos com o tempo cada vez mais curto, com muitas tarefas, com dinheiro, com medicamentos, então é uma cultura enxuta e os nossos colaboradores precisam participar disso, tá certo? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da aplicação do Lean, um pouquinho do que eu já falei, né? Envolver todos os processos, praticar o Gemba, é isso que a gente acabou de falar, né? Ir até as unidades, entender, ouvir, né? Tem que estar preparado para isso, né? Para ouvir, para racionalizar, trazer o problema, para discutir com um grupo, né? Para a gente tentar as melhorias. E isso vai acabar com que a gente olhe para este processo detalhadamente do que está acontecendo naquela situação. Capacitar para fazer mudanças, né? Eliminar etapas que não têm valor nenhum naquele processo. Isso a gente vai mostrar para vocês como nós fizemos aqui. E colocar valor, evitando as interrupções. Então, o que a gente pode fazer naquele processo que gera valor para o meu cliente e que diminua o número de interrupções para que ele sinta essa melhora, né? O que podemos para economizar tempo, né? Então, aqui, tempo, como eu falei, hoje é todo mundo, né, com a sua caixinha bem fechadinha ali em relação ao tempo. Então, quando a gente deixa de fazer o retrabalho, quando a gente deixa de voltar 1000 vezes para fazer a mesma coisa, a gente reduz o nosso tempo e pode gerar outras tarefas importantes. Buscar as causas nos processos e não nas pessoas, isso também é uma coisa que já está muito enraizado em todos nós, né? Identificar a causa raiz e tratar o problema, né? Isso é uma coisa que já vem também enraizado em todos nós do Seconce muito, muito claramente, tá? Então, aqui um pouquinho da aplicação do Lean nestes projetos, tá? Eu queria... Valor agregado, eu queria definir para vocês um pouquinho, porque eu falei o que era um valor agregado e o que não é não agregado e o que é um desperdício, né? E aí, o que é o valor agregado? E até para dar um exemplo para vocês. Valor agregado é todas as atividades que a gente desempenha durante a execução de um serviço que levam valor ao paciente, né? O exemplo que eu dei, claro, né? Uma fratura, o paciente chegou aqui, precisa de um atendimento médico, de um diagnóstico, de um tratamento. Aquilo para ele, entregá-lo com um membro tratado, sem dor, é o que ele veio procurar aqui. Então, isso são todas as atividades que envolvem este processo, tem um valor agregado, né? E o paciente está disposto a pagar por aquilo, né? Então, eu espero para ser atendido pelo médico, eu espero para fazer a tomografia, eu espero para ir para o centro cirúrgico. Então, tudo que está envolvido num contato, num cuidado direto deste paciente, a gente coloca como valor agregado, tá? Então, é isso que a gente vai procurar em cada processo, que realmente tem valor, tá certo? Valor não agregado são as atividades que a gente desempenha durante esse processo, mas que não geram valor para o nosso paciente, mas é preciso fazer, né? Então, neste paciente que eu dei o exemplo, o tempo para fazer a ficha de atendimento do paciente gera algum valor para ele, né? Ele não enxerga nenhum valor, mas precisamos fazer a ficha de atendimento desse paciente? Não tem jeito, precisa fazer a ficha de atendimento antes dele ser atendido. Então, eu preciso da ficha, mas aquilo para ele é desnecessário. Ele está lá nervoso porque ele quer ser atendido, não agrega valor, né, para ele, mas não tem jeito. A gente vai olhar para este processo, tentar melhorar o processo, mas eu não consigo tirá-lo, né? Por exemplo, preenchimento de termo cirúrgico, né? Para ele, eu já disse que eu posso operar, tá tudo certo, mas a gente precisa de um preenchimento de termo, orientar para ele aquilo, muitas vezes, na hora que ele está com dor,
não agrega nenhum valor, né? Mas a gente precisa fazer. Então, é tudo que não agrega para o paciente, mas que são necessárias durante aquele processo de internação do paciente. E o desperdício, ele entra aqui como toda atividade que consome um recurso e que não gera valor, ou seja, é tudo que eu posso tirar daquele fluxo. Então, a gente só vai identificar isso quando mapearmos todo o fluxo. Então, se eu pegar esse paciente que chegou no pronto atendimento, fez a ficha, foi para o exame, foi para o médico, foi para a enfermeira ser medicado, aguarda centro cirúrgico, foi para o centro cirúrgico, o que houve de desperdício, né? O que houve nesse processo que eu poderia eliminar? Por exemplo, o paciente chegou, foi atendido na sala de emergência. O cirurgião viu, ele caiu, tem um trauma abdominal e um trauma de braço. Mas eu não chamei o ortopedista na hora, porque o trauma abdominal era mais importante, eu mandei o meu paciente para a tomografia. Ele fez a tomografia, aí ele voltou. O cirurgião avaliou, chamou o ortopedista. Olha, mas agora eu preciso de um raio-x do cotovelo, porque ele bateu o cotovelo. Então, esse paciente vai novamente para o exame de imagem e volta, né? Então, agrega valor. Ele foi fazer o exame de imagem, ele foi lá, voltou. Já não poderíamos ter feito isso junto? A tomografia, o raio-x, as duas imagens juntas. Eu peguei um desperdício de tempo, de transporte, que eu preciso eliminar. Não precisa ficar ali. Então, nós vamos identificar neste processo tudo que eu posso eliminar, né? Então, é mudando este processo. Não, mas por que eu não posso que o cirurgião avalie em conjunto com o ortopedista? Eu já decido a imagem, eu transporto o paciente, o risco do transporte, o funcionário que vai levar, a tomografia que precisa ser disponibilizadas por 2 vezes. Então, tudo que é desperdício, a gente precisa tratar. E a gente vai identificar isso ao longo do processo, tá certo? Então, ele não está disposto a pagar. E ele realmente fica muito chateado quando a gente fala isso para ele. Olha, o senhor fez a tomografia, mas agora o senhor vai voltar a fazer o raio-x. Mas por que eu não fiz? Ele mesmo já identifica que aquilo é desnecessário, né? Então, transportes muito longos que eu vou e volto. Então, esperar por um centro cirúrgico que às vezes está lotado, para que ele não dá. Às vezes posso abrir uma outra sala cirúrgica, eu tenho como fazer e evitar o desperdício. Eu preciso tirar aquele tempo que não foi usado, tá bom? Então, isso é um pouquinho do que é desperdício. E aqui a gente colocou um pouquinho dos 8 tipos de desperdício, tá? Que é esse que eu falei para vocês, o transporte acima do necessário, né? Estoque acima do mínimo para se executar o trabalho, espera, né, as esperas excessivas que a gente acabou de comentar, espera para triagem, espera para atendimento, espera para tomografia, espera para o laudo, espera para reavaliação. Só de espera, aqui dá para a gente contar com as 2 mãos quantas vezes o nosso paciente espera, né? Espera porque às vezes tem um gargalo no atendimento, porque o médico espera, tem algumas fichas para fazer o atendimento. Então, quando a gente torna um fluxo contínuo, as esperas vão diminuindo, né? Então, esta é a ideia. Qualquer processamento extra, né, que eu preciso fazer, então, uma caixa cirúrgica que não foi bem processada, eu vou ter que voltar, eu atraso o procedimento, eu faço atrasar o centro cirúrgico, às vezes o paciente é cancelado por conta disso, então, qualquer retrabalho, né, também. Então, produzir muito, ou muito antecipadamente, uma das culturas do Lean diz que nós produzimos o que é necessário, o que a gente vai precisar. E aí está aí o Kanban, né, que a gente usa tanto, que é visual, para a gente saber o que nós precisamos. Qualquer movimentação dentro do hospital, o André vai falar um pouquinho do espaguete, que é uma ferramenta que a gente faz para saber quanto nossos funcionários andam ao longo do seu plantão, né? Se aquilo tudo é necessário. Eu preciso buscar materiais 2, 3 vezes, eu não posso buscar tudo de uma vez só. Então, a gente mapeia esse processo e avalia a necessidade. Qualquer falha ou defeito que requer consertos, né? Então, quebrou a tomografia, né? Eu não tenho onde fazer. Se eu preciso logo ter uma contingência para aquilo, para onde ele vai, já resolveu o problema. O paciente não precisa ficar esperando 6, 8 horas
até a tomografia ficar pronta, né? E consumo de tempo ou talento de uma pessoa, né? Então, alocar as pessoas nos locais que são designados para isso, né? Então, multitarefas, né, que a gente aí teve a palestra do multitarefas, às vezes isso atrapalha e não ajuda, tá certo? Pode passar. Bom, e aqui a integração Isso, a integração Lean com Lean Six Sigma, tá? O Lean é um foco no aumento da produtividade, né? E a redução do lead time do processo, e que ele se apoia em algumas ferramentas visuais. E o que é o Six Sigma? É o foco na redução da variabilidade nos resultados do processo, que se apoia principalmente em ferramentas estatísticas e análise quantitativa. Então, vou dar um exemplo claro da indústria, que cai muito bem aqui, né? A produção de carros, né? Então, ela precisa acontecer num fluxo contínuo, né? Sem parar, a mesma coisa do tempo inteiro, e eu não posso ter variabilidades, né? Então, se eu produzo 100 carros e 25 estão saindo com problema, eu preciso rever o meu processo. Então, a ideia é de ter essa produtividade num processo contínuo e eficiente, sem variabilidades. Então, isso aplica para a gente na ideia de que os nossos colaboradores, eles precisam todos ter a mesma informação, todos trabalharem com os mesmos protocolos, né? Não dá para um profissional atender, né, eu digo, o médico, por exemplo, atender a sua pneumonia do jeito que ele aprendeu, e aqui na instituição já tem um protocolo pronto, um protocolo feito, de um atendimento que foi compartilhado com o gestor. Então, a ideia é diminuir a variabilidade, né, com todo mundo, né, lógico, respeitando a autonomia de cada um, do seu atendimento, mas o mais próximo daquela linha possível. Não podemos ter muitas oscilações, muitas variabilidades disso, tá bom? E essa foi a integração do Lean com o Six Sigma, tá bom? Pode passar. Bom, qual é a estratégia que tivemos aqui, né? Pensando nesse programa de excelência operacional, como treinar pessoas, né? Como habilitar pessoas. E em 2018, nós tivemos a formação dos Yellow Belts, 2019, a formação dos White Belts, e em 2020, nós participamos do projeto Lean nas emergências. Essa foi a nossa cronologia, tá? Como isso aconteceu. Bom, no HGIS, foram 26 profissionais formados pela metodologia, tá? Aqui uma fotinho da formaturinha deles. De maio a dezembro, tivemos o processo de formação e elaboração do primeiro ciclo de projetos, e em dezembro foi a primeira mostra de excelência operacional. Então, esses 26 profissionais, eles fizeram projetos de melhorias dentro do hospital, escolhidos por ele, dentro das suas áreas, e desenvolveram esses projetos para a nossa mostra de excelência operacional, tá bom? Que a gente vai mostrar um pouquinho do resultado para vocês. Deste primeiro ciclo, saíram 22 projetos com melhorias evidenciadas, tá? E aqui, que nos assustou, é a porcentagem, né? Então, temos aqui o aumento na conformidade de curativos realizado no bloco 3. Então, a gente saiu de um 0,28 e com uma porcentagem de melhoria de 792% neste projeto, tá? Outros projetos: otimização do deslocamento da equipe da enfermagem em atividades assistenciais indiretas, é o que a gente conversou, é o andar, né, com outras atividades. Otimização do deslocamento é fazer de uma vez só o que precisa fazer, é planejar, né? Então, 254%. Redução do tempo despendido durante a troca de EPI para profissionais do setor da higienização, 143% de melhoria.
Aumento da capacidade do processo de digitalização, se for um projeto no SPP, 141%. Redução do tempo de liberação de alta hospitalar pelo enfermeiro, 144%. Melhoria no processo de atendimento das solicitações de urgência para transfusão, 96%. Redução da incidência de queda, 83%. Redução do tempo de liberação de ambulância, 78%. Adequação do tempo do primeiro atendimento pela equipe de nutricionista, 58%. O que chama atenção aqui é esses projetos, eles foram escolhidos pelos seus colaboradores, né? São enfermeiros, nutricionistas, médicos, eles escolheram, ou seja, eles enxergaram melhorias no seu setor e resolveram desenvolver o projeto. E mostrando para a gente que tinha realmente uma margem enorme de melhoria dentro das unidades, tá bom? Esses projetos continuam, né? A gente vai mostrar aqui mais para frente. Pode passar. Bom, em Cotia, foram 31 formados na metodologia. Aqui também uma fotinho de todos eles. De maio a dezembro, tinha o processo de formação e elaboração do primeiro ciclo, e em outubro, eles tiveram a capacitação de 16 white belts, né? Então, eles caminharam. Quem formou os white foram os IELOS, então a gente forma uma cadeia de formação, né? Os IELOS vão formando os whites, que vão formando, e assim uma cadeia, tá certo? É uma capilarização mesmo da informação, tá bom? Bom, dos projetos, eles tiveram 31 projetos, tempo de liberação do paciente para remoção e custos associados de 480% de melhoria. Redução do quilo de roupa lavada na enfermaria cirúrgica, 445%. Redução do deslocamento da enfermagem para retirada de medicamentos, 297%. Redução no processo de faturamento de contas hospitalares, 290%. Redução do tempo médio de resposta para equipamentos críticos, 206%. Redução do tempo de compras descentralizadas, 176%. Otimização do processo de alta no alojamento conjunto, 109%. Redução do tempo de fechamento de vagas aprovadas de enfermagem, 84%. Tempo de permanência no PS da GO, 52%. Otimização no processo de coleta de exames de doadoras externas de leite humano, 52%. Otimização no tempo das avaliações psiquiátricas em tentativa de suicídio, 40%. Redução do tempo de distribuição das dietas, 38%. Reduzir o tempo de espera para avaliação do enfermeiro pós-internação no tratamento do pronto-socorro, 26%. Tá? E uma situação interessante dos projetos, que eu acho que vale a pena discutir, esses projetos, eles eram feitos por um grupo, né, multidisciplinares, enfermeiro, com nutrição. Então, aqui começava o processo de engajamento multidisciplinar, que é importante, né, não era, o grupo da nutrição vai fazer um projeto da nutrição. Não, eles foram mesclados, os grupos, e entendendo a dificuldade do outro, eles foram até as unidades do outro profissional, entender, enxergar a melhoria e aí desenvolver o processo, né? Porque às vezes a gente todo dia na mesma unidade temos dificuldade de enxergar, né? O que a gente pode melhorar e até muitas vezes o que não é bom, né? Então essa mescla funcionou para isso e a melhoria é considerável nestes projetos que nós fizemos. Eu acho que aqui começou essa cultura de trabalhar enxuto, de evitar desperdício, de melhoria contínua. Foi nos projetos que a gente percebe esse engajamento da equipe, tá bom? Bom, aqui é um projeto dos whites, né, de um relatório A3, que é a multiplicação da metodologia Lean pela equipe de Yellow Belts. Desenvolvimento do grupo foi dia 3 em grupo, foi a capacitação de 216 colaboradores com 86 projetos, tá bom? Pode passar. Bom, e aí em novembro de 2019, né, nós
como todos os hospitais públicos, preocupados, né, com a superlotação das unidades de emergência, urgência e emergência, que isso, na verdade, é um problema de saúde como um todo, né, não envolve só a urgência e emergência. Nos inscrevemos no projeto Lean nas Emergências, que é um projeto PROAD SUS em parceria com o Sírio-Libanês, né, que eles fazem um projeto por todo o Brasil, escolhem hospitais, eles avaliam o hospital, eles categorizam o hospital e eles nos ajudam nas ferramentas e nesse desenvolvimento do programa Lean dentro da emergência. Foi feito o diagnóstico em dezembro de 2019, a visita e a seleção. Em janeiro, nós participamos, 8 profissionais de cada unidade, de um curso de gestão avançada nas urgências, e fomos capacitados para isso. E em fevereiro teve o início do programa, tá? Nesse programa, tínhamos reuniões quinzenais com os consultores, então vimos consultores do Sírio para nos ajudar, né, as ideias, o trabalho é todo nosso, mas eles trazem experiências de outros hospitais, eles trazem muito da expertise de outros hospitais, que nos ajudam com ideias de como fazer, né? Apresentaram, sim, algumas ferramentas novas, levantamento de oportunidades de melhorias e o mapeamento dos processos. E uma coisa importante, nenhum desses projetos tivemos custo, tá certo? Tudo foi feito com o que temos no serviço, né? Não compramos nada, não compramos impressoras, não compramos nada, computadores, nada disso, né? Eram os nossos post-its na parede e um grupo reunido discutindo ideias. Foi assim que construímos o projeto todo, tá certo? Bom, aqui um pouquinho das nossas reuniões que a gente resolveu mostrar para vocês. Foi antes da pandemia, todo mundo sem máscara e aglomerado, bem bonito, cheio de abraço, de beijo. Então, aqui, o que nós gostaríamos de mostrar aqui é o envolvimento de todo o hospital. Então, aqui temos nutricionistas, temos banco de sangue, temos recepção, temos radiologia, enfermeiro, técnico, médico, secretária, todos nessas reuniões. Foi aqui que esses post-its na parede foi o nosso único custo, tá? E a doutora Gabriela aqui que faz esses post-its para nós. Então, tudo feito por nós, um painel feito por nós, e aqui a gente, com cada conversa, a gente definia um fluxo, e com todas as ideias e dificuldades de cada um. Tá? Essa foi a ideia de mostrar aqui como são. E aqui como ficava esse quadro depois de algumas horas de trabalho, né, com todas as dificuldades por todos os profissionais encontrados, e depois daqui íamos filtrando para tentar as saídas para tudo isso. Né? Então, vários fluxos foram definidos. Aqui também, o Carlos, aqui, nosso gestor da clínica médica, junto com a consultora, eu estou aqui junto com o Elton e com a Alexandra, também trabalhando, eram dias de trabalho pesado mesmo, a gente ficava o dia todo envolvido nisso, 2 dias, né, na semana, a cada 15 dias, o dia todo envolvido nisso, e isso também é importante, que é a disciplina, para que funcione, né, as entregas quinzenais, a disciplina, a responsabilidade de cada um no projeto. Então, isso garante o sucesso de tudo isso, tá bom? Aqui, também o mapeamento do fluxo de alta, uma coisa importante, que o André também vai falar um pouquinho à frente, mas acho que cabe aqui. O pronto-socorro não é uma ilha, né? Ele não está só no hospital, ele não vive sozinho, ele depende de todo mundo, ele depende da unidade de terapia intensiva, ele depende do centro cirúrgico, ele depende da enfermaria, ele depende de todo mundo. E todo mundo precisa estar ciente disso, tá?
Então, não adiantava na nossa situação trabalhar o pronto-socorro, né? Não é ali o grande problema, muitas vezes. O problema tem alguns gargalos em outras unidades hospitalares que faz com que o pronto-socorro e a unidade de observação não caminhem, né? Então, nós tivemos que trabalhar durante o projeto também as unidades de internação. Então, envolvemos os diaristas das unidades, os diaristas da UTI, para que eles entendessem, participassem do problema do pronto-socorro, né? Então, eu preciso melhorar o fluxo de alta, eu preciso ter alta no momento adequado, eu preciso ter planejamento. Então, tudo isso foi fortalecido nessas reuniões. E o NIR, né, que já tinha um papel importante aqui, que acabou se fortalecendo neste contexto de envolver as unidades de internação, né? Pronto-socorro, envolvendo a unidade de internação clínica, cirúrgica, UTI e centro cirúrgico, fazendo esse link das unidades para que o giro acontecesse mais rápido e 24 horas por dia, né? Aqui são os gráficos de mapeamento de fluxo de valor, que é o que a gente conversou agora há pouco. Cada etapa, né, por exemplo, simples internação de uma criança para fazer uma endoscopia. Então, nós mapeávamos esse fluxo todo. Ali vocês percebem que tem números, que a gente mapeava o fluxo do paciente que passava somente no pronto atendimento. Então, aquele paciente que veio para cá por uma cefaleia. Quanto tempo um paciente com uma cefaleia entra no nosso pronto atendimento? A ficha, triagem, médico, medicação, às vezes uma imagem e alta. Então, o que a gente fazia do paciente que a gente diz vertical, que é o paciente que vem caminhando, e o paciente horizontal, que são os pacientes que vêm transferidos. Então, nós mapeamos o fluxo de todos esses pacientes, para identificar o tempo de cada um. E quem fazia isso, o tempo, eram os nossos próprios colaboradores, né? Então, saíram várias discussões durante a nossa tarefa, porque, não, demora 30 minutos para fazer a toma, e a radiologia, não, demora 60 minutos. Então, a gente tentava chegar num acordo para definir esse tempo que é importante para a gente, que é o que nós vamos trabalhar lá no fim, para evitar o desperdício, tá bom? Aqui também é um mapeamento de fluxo de valor dos pacientes que vão ser internados, ou pacientes que eles passam pela observação e tem a saída, tá? Quanto tempo esse paciente que vai ser internado passa pelo médico, faz a triagem, faz o diagnóstico, quanto tempo ele demora para chegar à unidade que ele precisa estar, UTI, centro cirúrgico ou unidade de integração. Então, é quanto tempo ele fica ali, que a gente diz em boarding, dentro do pronto-socorro. Então, nós mapeamos isso também, né, quem precisa estar, que o mantra que o André vai falar para vocês e que aqui todo mundo sabe, pronto-socorro não é local de paciente internado. Então, ele está de passagem e ele vai ficar ali por um tempo determinado por nós até o diagnóstico, ou muitas vezes não teremos o diagnóstico, mas ele vai para uma unidade de terapia intensiva. Então, ali não é o local deles ficar, tá bom? Aqui são novas ferramentas que alguns profissionais conheciam, outros não. Essa é a do espaguete, que é uma ferramenta bem interessante, que a gente desenha, a gente tem a planta baixa, né, da unidade de pronto atendimento e emergência, e a gente, com canetinhas coloridas, a gente desenha o fluxo deste paciente neste pronto-socorro. Então, quando ele faz a ficha, quando ele passa na enfermagem, quando ele passa para o médico, quando ele vai para tomo, quando ele volta, e depois isso ficava um mapa inteiro colorido de tantas voltas que o paciente precisava para ter todo o ciclo dele finalizado, né? Então, é para a gente enxergar isso, quais são as disposições mais adequadas, eu preciso ter uma tomografia do outro lado, se o paciente que vai precisar de tomografia está aqui, eu preciso que ele faça a medicação no outro prédio, se eu posso que ele fique aqui. Então, essas reflexões, elas acontecem dentro
desta discussão, tá? De como melhorar esse espaguete que a gente diz que são fluxos que a gente desenhou aqui. Aqui tem um desenho, não sei se ficou muito claro, né? A gente desenhava o layout inicial e as propostas num layout diferente, tá certo? Aqui é uma dinâmica de sensibilização, é uma dinâmica que nós aprendemos no curso lá de gestão avançada. É muito interessante, eles simulavam, não sei se a do André foi igual à minha, mas era um restaurante que tinha uma fila para atender, com alguns pratos definidos, e nós começávamos a calcular o tempo de cada atividade, para que a gente aprendesse a fazer isso, quanto tempo eu demoro para fazer cada atividade, e a importância da equipe envolvida em todo este processo, né? Então, é uma dinâmica de sensibilização, tá certo? Aqui eu vou passar para o André dar continuidade. Eu só queria falar mais uma situação que eu acho que muitos de nós assistimos. O Dr. Paulo deu uma entrevista recente para um rádio local que se chama Ponto e Contraponto. Eu não sei quem assistiu, mas quem não assistiu vale a pena. E que quando eu fui olhar esses slides, essa entrevista não saía da minha cabeça, porque o entrevistador perguntava para ele muitas vezes em relação a como dá certo, por que dá certo, por que uma gestão, uma parceria privada dá certo, e na administração direta não dá certo. E eu lembro que o Dr. Paulo deixou bem claro que o segredo é trazer a expertise da indústria para dentro dos hospitais, né? E uma gestão transparente, uma gestão enxuta e uma gestão de qualidade. Então, isso tudo já está dentro de nós, né? Do Seconce, de como fazer, né? A gente sabe como fazer. A única dificuldade era como trazer isso para pequenas unidades dentro do hospital, né? E é possível muitas vezes com o mesmo dinheiro fazer muito mais, né? Ser eficiente, e evitando desperdícios, evitando retrabalho, evitando gastos desnecessários, né? Eu sei que nessa estrutura que nós temos, a gente tem alguns privilégios em relação à administração direta, mas é possível, e manter a nossa missão aqui, que é um SUS de qualidade para todo mundo, né? Então, o que nós queríamos mostrar, que o André vai terminar para vocês com os números, tudo isso, é que isso é possível, tá bom? Depois a gente responde as perguntas de vocês, caso tenham, tá bom? Obrigada! Deixa o seu. Oi, gente, bom dia. Falar um pouquinho com vocês sobre as ações de melhoria, né? Então, a Ana passou muito bem aí as estratégias que o Lean das Emergências traz. Na realidade, a cultura Lean, né? Desde 2018 que a gente tem se envolvido com essas propostas aí. E falar um pouco da repercussão disso nesses últimos 2 anos, né? Muitas das ferramentas, como a própria Ana comentou, eu vou aparecer aqui nos slides, mas vocês vão entender que, na realidade, são estratégias que as pessoas já conhecem, né? Já tem o entendimento já há muitos anos dessas estratégias, mas é interessante sempre relembrar e ver, né, alguns detalhes, né? Então, eu estou começando aqui com um slide que fala da organização do 5S, né? Então, assim, o 5S é uma ferramenta muito antiga e que faz toda a diferença, porque a gente consegue fazer uma organização de que as pessoas, elas conseguem enxergar de uma maneira fácil aquilo que elas precisam na hora que elas precisam, né? Então, a cultura Lean é deixar as coisas mais enxutas. Se a pessoa não perde tempo procurando aquilo que ela precisa, se já está organizada, ela já sabe onde está, fica claro, né, que você está reduzindo o desperdício, reduzindo aquele tempo que não agrega valor, né? E outra coisa que eu acho interessante, que a gente tem aí nessa primeira imagem da esquerda, é essa demarcação,
dos locais onde ficam cada coisa, né? Fica muito fácil para as pessoas identificarem quando está faltando alguma coisa que vai ser utilizado, né? E se você já percebe de antemão, olha, está faltando um carrinho, está faltando um lixo, está faltando uma maca, você já consegue identificar que, olha, isso daqui vai ser utilizado a qualquer momento e se eu não tiver isso pronto, putz, vai demorar o atendimento mais do que o previsto, vai me gerar um desperdício que eu não preciso ter, né? Então, essa organização, ela fica de uma forma muito clara, muito visual para as pessoas que atuam no setor e é muito interessante você ter essa distribuição, né, com a participação das pessoas, porque por mais que a gente fale, então assim, foi gerado com pessoas junto, né, se reuniram pessoas para discutir isso, tem que descer nas áreas e discutir com as pessoas que são do próprio setor, né, as pessoas que estão ali vivenciando aquilo, para saber realmente o que faz diferença, quais são os equipamentos que usam, quais são os materiais que usam. Então, essa integração com as equipes locais, durante a discussão e a confecção dessas ações que a gente está comentando, é muito importante, é essencial, porque daí a gente consegue realmente entender quais são as coisas que são necessárias para isso, né? Vamos lá, Dani. Outra coisa que a gente consegue, né, com o 5S é reduzir estoque excedente. Então, quer dizer, coisas que ocupam espaço e que, na realidade, não precisam estar ali, né? Então, a gente consegue colocar realmente as quantidades que precisam das coisas que precisam, né? Isso daí acaba prevendo o deslocamento dos colaboradores para outras coisas que não precisam, né? E acabam ajustando também para não ter um estoque que você acaba investindo um espaço, investindo um valor financeiro em algo que, na realidade, não é tão útil naquele momento, naquele local, né? Claro que existem pequenas quantidades que precisam estar, porque são situações de emergência, situações excepcionais, que aquilo precisa estar à mão, né? Mas daí o quanto que precisa estar à mão. Então, toda essa discussão com as equipes foi muito importante para definir esse estoque de maneira adequada. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho também de reorganização de espaço, né? Então, dentro do 5S, a gente tem tanto a parte de materiais e estoques, mas uma coisa que, assim, foi fundamental para a gente conseguir fazer o atendimento Covid no ano de 2020, né? Então, quer dizer, a gente precisou de uma maneira, assim, muito rápida, em questão de semanas, fazer uma diferenciação de fluxo de pacientes que têm suspeita de Covid e de pacientes que não têm suspeita de Covid, fazer uma organização de espaço, deixar equipamentos e materiais disponíveis para atendimento desses dois tipos de paciente. Isso daí, na realidade, é essencial ter uma reorganização desse espaço para ver, né? Então, a gente consegue avaliar um pouco melhor o que está acontecendo com essa reorganização de espaço, monitorar gargalos. Então, quer dizer, o espaço está ficando cheio de paciente. Por que o paciente está ficando lá, né? Então, a gente consegue identificar isso de uma forma mais clara, né? Criar o que a gente chama de unidade de decisão médica. Então, uma reestruturação do pronto-socorro, de transformar as observações com essa denominação de unidade de decisão médica para ficar claro que o paciente não é para ficar lá, né? O paciente ele está ali esperando uma decisão médica. A decisão foi tomada, ele tem que sair dali. Então, esse é o conceito do pronto-socorro, é o conceito cultural que, na realidade, tem que mudar no hospital inteiro, né? Porque é isso que a Ana chegou a comentar, o pronto-socorro ele não é uma ilha no meio do oceano, ele está integrado no hospital e as pessoas do hospital precisam fazer esse fluxo de puxada para liberar isso. Então, esse nome, unidade de decisão médica, é muito importante para isso, né? Revisão de painéis e senhas que foram essenciais para você monitorar esse atendimento, principalmente para o Covid e não Covid. A gente chegou a desempenhar, né, uma qualificação de senha diferente, né, para o Covid, para a gente conseguir segmentar esse fluxo e entender esse fluxo de uma forma mais definida. Instalação de impressoras, telefones para os consultórios médicos. Então, que a gente consegue deixar do lado do médico para otimizar o atendimento dele, para otimizar o atendimento do paciente e para diminuir esses tempos de espera, esses tempos desnecessários o máximo possível. Então, outras ferramentas que a gente fez são algumas retomadas aí de reuniões diárias, né? Então, tanto lá em Cotia quanto no HGIS,
a gente teve a possibilidade de ampliar algumas reuniões que a gente tem essa frequência para discutir tanto segurança do paciente, discutir fluxo do paciente e discutir as coisas do ponto de vista operacional, né? Então, o Safety Huddle, o Daily Huddle, são reuniões que foram iniciadas quando foi desenvolvido o projeto nas unidades e elas se mantêm até hoje em funcionamento porque elas são reuniões operacionais, né? Olha, eu tenho um paciente que ele está precisando disso, dar um start para conseguir resolver aquele problema o mais rápido possível para dar andamento para conseguir a alta precoce do paciente, para conseguir fazer o tratamento dele de maneira oportuna, né? Os objetivos disso, então, é tanto identificação de riscos, gestão de leitos, né? Então, que acaba tendo um impacto muito grande, né? E acaba organizando de trabalho como um todo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. As pessoas já sabem o que elas têm que se preocupar para otimizar aquilo que está prendendo mesmo, né? Então, assim, olha, a gente tem umas coisas que estão prendendo e que se a gente não tomar cuidado com isso agora, no início do nosso turno, a gente vai passar um plantão e vai continuar com essa pendência aqui e não vai conseguir ter andamento com isso, né? Em relação a outras melhorias do processo que a gente fez, assim, o processo de alta é fundamental, né? Então, se a gente quer melhorar o pronto-socorro, a gente tem que dar alta dos pacientes nas unidades de internação, né? Então, esse conceito e essa cultura, ela é essencial tanto para as equipes médicas, para as equipes de apoio. Então, enfermagem é muito importante em relação o paciente ele já está de alta, mas ele tem que sair do leito de forma ágil para a gente conseguir manejar isso, né? O paciente que ele está esperando o exame, eu tenho que ir atrás desse exame antecipado, porque se eu esperar para o dia seguinte para ver esse exame, é um dia a mais que o paciente ficou ocupando o leito que ele não precisaria, né? É um desperdício de tempo. Então, o plano de alta hospitalar é muito importante, você fazer articulação, paciente, equipe assistencial, família, né? Então, o plano de alta tem que prever o que eu vou fazer para dar alta para esse paciente, e uma vez que isso está bem estruturado, eu já tenho a família toda já sabendo desse contexto, então, o paciente está de alta, a família já está aqui, já está levando o paciente, já tem todo o conhecimento que precisa para dar continuidade do tratamento, já tem retornos agendados, já está tudo organizado, porque eu me planejei de forma antecipada para isso, né? E com o plano de alta, você precisa de um checklist de alta hospitalar. Então, assim, já existem muitos checklists, uma oportunidade que a gente teve de revisar esse checklist para otimizar justamente esse processo de alta, né? A gente tem já estruturado há muitos anos as visitas multiprofissionais, né? A gente sabe que a gente consegue aumentar a segurança do paciente, sabe que a gente consegue otimizar o tempo de tratamento e muitas outras coisas. E com a pandemia, a gente teve uma série de adaptações que a gente teve que fazer, né? Então, rounds clínicos são reuniões clínicas rápidas com um número enxuto de profissionais que realmente vão desempenhar uma diferença na condução daquele paciente e com foco em alta hospitalar, né? Então, acaba sendo um complementar para essas visitas multiprofissionais, tá? Claro, sistematização de registro e a possibilidade da gente ter uma ferramenta, né, tecnológica que ajude as pessoas no dia a dia do trabalho é o que realmente a gente consegue otimizar, tirar o tempo administrativo do profissional assistencial para ele realmente prestar assistência, né? Então, essa sistematização é muito importante, tá? E, claro, né, um indicador clássico que gerou com isso foi o tempo de alta hospitalar até as 11 horas, né? Quanto antes a gente consegue dar alta hospitalar para esse paciente, a gente ganha 6 horas de leito que a gente consegue puxar, isso faz uma diferença tremenda no pronto-socorro, né? Então, naquela unidade de decisão médica, para a gente realmente conseguir fazer esse fluxo puxado e diferenciar isso daí. Vamos lá. Então, aqui outra coisa importante não adianta a gente dar alta para o paciente se o paciente, para chegar no leito, né? Então, quer dizer, o leito ficou vago. Eu tenho outro paciente precisando desse leito. Para ele chegar nesse leito, precisa de um tempo de higienização, um tempo de organização, a comunicação das equipes para trazer o paciente, o tempo de transporte. Então, esse tempo de setup de leitos ele é essencial para eu organizar e conseguir manter todo esse fluxo de maneira adequada. Então, né, o médico ele tem que otimizar o serviço dele o máximo possível para dar alta no momento que seja mais oportuno possível para aquele paciente.
A enfermagem, de uma forma ágil, conseguir orientar e trazer todo aquele cuidado que é necessário para esse paciente, continuar a assistência dele no ambiente ambulatorial, né, ou extra-hospitalar, vamos colocar, e toda a equipe de apoio, né, deixar esse leito pronto novamente de uma maneira bem oportuna para a gente continuar organizando isso. E se a gente for pensar que a gente tem um objetivo de dar alta para os pacientes até às 11 da manhã, a gente pode, com isso, ter alguns cuidados adicionais, porque nós efetivamente vamos gerar um aumento de demanda pontual até às 11 horas da manhã. E com isso, a gente precisa dimensionar de uma forma correta a equipe, organizando, né, o nosso staff, o quantitativo de equipes, para a gente não gerar um gargalo, né? Então, toda a atuação que a gente faz, setup de leitos, tem que ser pensado em tudo que vai ter esse efeito com base naquilo que a gente está pretendendo, né? Vamos lá para o próximo. Outra coisa excepcional que existe, né, dentro da cultura Lean, que o Lean nas emergências trouxe para a gente, é um plano de capacidade plena, né? Isso daí é uma estruturação de cada um dos atores para realmente uma situação de superlotação, a gente ter atividades próprias para que a gente consiga diminuir essa superlotação, né? Então, por exemplo, eu tenho ali envolvimento da direção, que vai ter um determinado número de atividades, plantão administrativo, gerentes, eu tenho atuação de supervisão administrativa, supervisão do local, eu tenho atividade dos médicos de ponta, atividade de gestão médica, atividade de gestão de enfermagem, gestão de áreas de apoio, né? Então, laboratório. Eu tenho uma série de atividades que estão elencadas por cada nível que eu estou atuando, né? Então, dependendo do número de pacientes que eu tenho dentro do setor de observação, que eles estão esperando leitos de internação, ou seja, eles já estão internados pelos médicos, só que eles estão lá ocupando espaço, eles precisam estar no leito de enfermaria, para receber o cuidado deles mais adequado. Então, dependendo do número de pessoas que eu tenho ali internados nessa situação, eu vou passando de um nível verde até um nível vermelho, né? Então, quer dizer, quanto mais pessoas, vai chegando no nível vermelho. E para cada um desses níveis eu tenho quantidades de atividades muito distintas, né? Para vocês terem ideia, até comunicação com unidades externas para transferência, comunicação com, por exemplo, unidades de apoio centro cirúrgico, por exemplo, remarcação de cirurgias eletivas. Então, tem uma série de atividades que podem ser executadas que estão definidas nesse plano, de acordo com a gradação do número de profissionais que estão envolvidos. É claro que, quando vai chegando em níveis mais extremos, de uma maneira geral, existe uma formação que a direção hospitalar ela traz a formação de um comitê de crise, um gabinete de crise, né? E daí são discutidas as ações mais agressivas no nível mais corporativo, né? Então, quer dizer, porque tem impactos corporativos, então acaba tendo que ter esse cuidado em relação a essas ações em níveis mais extremos, tá? Outra coisa aqui que a gente tem existe uma discussão muito grande em relação a esse plano de capacidade plena, né? Então, ela tem o envolvimento de todos os colaboradores do hospital, né? É lógico que a gente coloca atribuições para cada um dos níveis, então os níveis eles têm que participar, dizendo o que eles já fazem habitualmente, o que eles podem fazer de diferente em situações extremas, né? Então, isso daí essas reuniões representadas. Tá. Aqui só para trazer um pouco das ações de melhoria, né? Isso daqui é uma fotografia da gente do final do ano passado, quando foi finalizado o projeto Lean nas emergências oficialmente. É claro que a cultura Lean é persistente, né? Então, assim, a gente terminou o projeto com essas ações de melhoria, tinha muita coisa que estava dependendo aqui, né, no HGIS, estava dependendo relacionado à implantação do HTML. Então, muitas dessas ações, agora com a implantação do HTML, já foram desenvolvidas, né? E outras ações um pouco mais complexas que dependiam também de ações estratégicas da própria secretaria, como o referenciamento do pronto-socorro, né? Então, a gente tinha algumas atividades propostas,
mas como já estava previsto um referenciamento do pronto-socorro, a gente falou, bom, vamos observar para ver se essas ações realmente são pertinentes de serem implantadas, né? Então, por isso que tem algumas ações aí dos 2 hospitais que estão correlacionadas com isso, né? Que já teve algumas mudanças. E trazer para vocês agora um pouco dos resultados, né? Então, a taxa de agregação de valor que a gente comentou, isso daqui é o resultado do HGIS, tá? Que a gente traz num período lá de novembro de 2019, comparativo agora com o final do ano passado, tá? Com um aumento de taxa de agregação de valor de quase 100%, né? Então, quer dizer, a gente tinha um tempo de valor agregado e a gente conseguiu dobrar a proporção desse tempo, né? E isso, claro, com uma redução importante do valor, do tempo que não agrega valor, né? Então, isso daí é algo muito importante, né? Tá? Aqui também, né, uma outra informação aqui de Cotia, tá? Também com essa mesma representação, paciente horizontal. Isso daqui são vocês se aprofundando na cultura Lean e no Lean nas emergências, principalmente, existem uma série de indicadores para monitorar esse processo. Esse é um desses indicadores. Eu não vou me ater muito a ele, porque ele é um indicador que é muito complexo em relação à formação dele, né, e ao cálculo dele, e ele representa, de uma maneira geral, o grau de superlotação de uma unidade de pronto-socorro. Tá? Então, para ver que ele teve um impacto importante nessa medida. Loss com internação seria o tempo de passagem desde a entrada do paciente até ele chegar no leito de internação onde ele precisa estar, seja enfermaria ou UTI. Né? Então, esse tempo ele é medido em minutos, e em minutos a gente tem uma característica muito especial em relação a isso, porque pronto-socorro é tudo urgente, e tudo precisa ser urgente para as pessoas entenderem que não é para ficar lá. Então, a gente tem uma redução importante em relação a isso, e a gente continua colocando assim números astronômicos, 900, 1.000, justamente para ainda chamar atenção e dizer, nossa, nós temos que reduzir ainda mais. Tá? E o outro é o loss sem internação, que seria o paciente que ele vem, pega atendimento de um pronto atendimento, recebe o tratamento, seja tratamento para receber em casa, o médico prescreve alguma coisa e dispensa o paciente, ou recebe um tratamento aqui e vai embora no mesmo dia sem uma internação hospitalar, né? Indicando que, além do, claro, né, o paciente que efetivamente necessita uma internação hospitalar, a gente acaba também influenciando no paciente que ele vem só como um paciente de pronto atendimento. Isso daqui é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente chamar atenção, né, em relação ao tempo inicial e ao tempo final. A gente tem umas variações que podem até ser discutidas, como foi uma variação pequena de redução de tempo de internação no HGIS, teve um aumento do tempo médio de permanência em Cotia, mas a gente tem que lembrar que, durante o período de 2020, comparado com 2019, a gente tem Covid. E a gente tem Covid, em Cotia, só para vocês terem uma ideia, a gente passou de 10 leitos de UTI para 30. Então, se a gente não tivesse um manejo disso, com o triplo do número de leitos de UTI, eu imagino que a gente teria um colapso, né, em relação a esse tempo médio de permanência, e os pacientes eles estariam saindo pela janela dentro do pronto-socorro se a gente não tivesse atuado com todas essas medidas que a gente fez. Então, aqui um pouquinho dos aprendizados que a gente trouxe, né? Então, assim, o trabalho do hospital para o pronto-socorro. O pronto-socorro, ele tem que ser assessorado, ele tem que ser ajudado pelo resto do hospital, ajudado pelo corpo clínico, pelo corpo de enfermagem, por todas as equipes assistenciais, equipes de apoio, justamente para que ele funcione como setor de passagem. Essa mudança cultural, ela é gigantesca. Habitualmente as pessoas não pensam dessa forma, e eu acho que isso que é o principal ponto que a gente precisa envolver todos os setores, envolver todas as pessoas para elas entenderem realmente que o pronto-socorro ele tem que funcionar como um sistema puxado. As pessoas têm que ir lá no pronto-socorro e puxar o paciente de lá, e não esperar que o pronto-socorro envie os pacientes. Então, acho que isso daí é uma mudança cultural tremenda que a gente acaba modificando dentro do hospital. E, olha, esse envolvimento ativo de todos os atores
ele faz toda a diferença para isso, que as pessoas começam realmente a pensar de forma diferente e começam a se preocupar realmente com as atividades que estão sendo feitas para o paciente. É o nosso foco aqui, né? A gente existe por conta do paciente. Então, o engajamento de todas as pessoas para a gente garantir que o paciente, independente de onde ele esteja, ele é um paciente que ele merece o nosso cuidado, né? Ah, eu não sou o cara da UTI. Não, mas eu vou lá ver o que eu consigo auxiliar na UTI para que ela dê apoio para o pronto-socorro do que ele precisa. Olha, eu preciso dar alta para um paciente meu da enfermaria para puxar o paciente da UTI que está de alta e daí consegue puxar o paciente crítico do pronto-socorro. Então, assim, por isso que o envolvimento de todos é muito importante, né? E isso daí, na formação dos profissionais, eu acho que é muito importante ter essa formação dentro do hospital para eles terem esse engajamento, né? Isso muda totalmente o jeito de olhar em relação ao como que são os fluxos dos processos dentro do hospital, tá certo? Uma coisa muito interessante que o Lean nas emergências, né, aponta direto e a gente tem como responsabilidade, né, essas reuniões quinzenais trouxe para a gente um senso de compromisso com entrega, né? Então, assim, olha, eu tenho que fazer para daqui a 15 dias. É tão ágil, tão coisa que você acaba mudando essa sua característica de falar, não dá para atrasar. Tem que estar pronto daqui a 15 dias. Se não estiver pronto daqui a 15 dias, eu vou ter um monte de coisa pendente e não vai dar nada. E o meu paciente continua sofrendo lá. Então, esse compromisso e esse direcionamento de 15 em 15 dias foi algo bem interessante, né? Essa formatação de cronograma, né? Outra coisa muito importante é o fortalecimento do NIR para a gestão de leitos. Volta, né? E eu acho que, assim, antes o NIR, ele era, na realidade, uma correlação de um setor para contatos externos, de conseguir vaga externa ou receber pacientes externos, um apoio para a equipe médica que estava ali disponível, e agora ele se tornou num setor supradepartamental, né? Ele apoia a equipe médica, apoia a equipe de enfermagem, serviço social, apoia laboratório e radiologia, para conseguir realmente fazer toda essa costura dentro do hospital, né? Então, isso é muito importante e, claro, né, reduz a superlotação hospitalar e incorporação de ferramentas, métodos e indicadores, que a gente já comentou um pouquinho, né? Isso daí acaba tendo um impacto, acho que um pouquinho menor, porque a gente já conhece muitas dessas ferramentas e já aplica muitas das vezes, né? Mas eu acho que esse novo olhar de por que eu estou aplicando essas ferramentas e o que eu quero com isso, que eu acho que realmente traz uma diferença importante, né? E para finalizar um pouquinho o que a gente pensa, né, no nosso futuro, isso daí é só uma etapa do mesmo jeito, né? 2018 foi uma etapa, 2019 outra, 2020 mais uma, agora estamos em 2021 com mais desafios aí pela frente, né? O Covid ainda continua ditando realmente como que a gente está se comportando do ponto de vista de saúde, né? E a gente está precisando aprender realmente a atuar, né, com essas variações tão bruscas de formato de assistência, né? E se a gente está com as coisas organizadas e com foco bem objetivo do que a gente quer, fica mais fácil fazer essas mudanças bruscas sem tanto sofrimento, né? Então, essas melhorias que foram implantadas, a gente tem que sustentar isso e tem que continuar com novas melhorias, né? E com novos ciclos de projetos, né? Então, o Lean, ele é um método que ele pode ser implantado. A gente implantou no setor de emergência, mas ele tem para o centro cirúrgico, unidades de internação, para uma série de coisas. Lá em Cotia, a gente tem debatido um pouquinho sobre o centro cirúrgico, né? Em relação ao método Lean, como uma proposta aí futura que a gente vai começar a atuar de forma mais intensa, né? E outras oportunidades de melhoria que a gente sabe que ainda consegue melhorar, né? Tempo porta-médico, tempo porta-decisão, então, tempo de boarding, né? Esperando um leito de internação, então, tempo que o cara fica lá embaixo, já internado, esperando um leito de internação para continuidade de tratamento. Então, são sempre oportunidades de melhoria que a gente vai conseguir atuar, né? Sempre tem o que melhorar em relação a essas coisas, tá? Eu queria agradecer o convite, né, a organização de toda a comissão. É um prazer muito grande poder falar para vocês dessa experiência que a gente teve. Foi uma experiência muito intensa, né? Mudança de cultura, de uma maneira geral, é algo bem interessante, bem intenso, né? E eu acho que isso daí
observar que trouxe mudanças para a assistência dos nossos pacientes é algo gratificante, né? Eu incentivo as pessoas que quiserem conhecer mais, quiserem aplicar, quiserem atuar de forma enxuta, né, com esse pensamento Lean, é bem interessante, tá bom? Obrigado por tudo. Nós que agradecemos a doutora Ana Carolina, a doutora André, pela brilhante apresentação de ambos. E agora eu vou chamar a Lisiane Gaspari, que é gerente de qualidade e segurança lá do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, que ela tem as primeiras perguntas que vocês encaminharam pelo chat. E depois a Cláudia Coutinho, que também é gerente de qualidade e segurança, mas lá do Hospital Regional de Cotia, vai introduzir mais perguntas aos nossos palestrantes. Ok, obrigada por terem aguardado até o momento. A gente tem algumas dúvidas, mas antes disso eu queria agradecer ao Kleber. O Kleber fez uma complementação aqui, dizendo que essa questão do desperdício realmente é uma realidade e que a gente precisa estar cada vez mais enxuto para dedicar cada vez mais atenção aos nossos pacientes. Então, obrigada pelo comentário, Kleber. O Bruno também fez uma consideração aqui, ele até trouxe um livro, querendo dizer que se alguém quisesse aprofundar um pouquinho sobre esse tema do Lean, tem um livro Aprendendo a Enxergar, Mapeando o Fluxo de Valor para Agregar Valor e Eliminar o Desperdício, de John Schock. Obrigada, Bruno, pela sua consideração. E aí vamos para a primeira pergunta, que foi o João Leandro, que ele fez. E aí, tanto para a doutora Carol quanto para o doutor André, acho que tanto faz, acho que qualquer um pode estar respondendo. Os funcionários que participaram desses projetos, né? Eles foram retirados temporariamente da assistência? E se sim, como que a gente fez essa logística para que não impactasse na assistência direta, né? Então, vocês colocaram que essas reuniões eram feitas de 15 em 15 dias, e basicamente eram 2 dias inteiros. Então, como que a gente fez para administrar isso? Porque a gente viu aí até pelas fotos que eram vários profissionais envolvidos nessas dinâmicas, né? Então, como que a gente conseguiu retirar esses profissionais da assistência sem impactar? Vou começar aqui respondendo. Eu dei uma olhada nas perguntas e essa é uma pergunta que eu também tinha, né? Como tirar os profissionais, como engajar os médicos. Quem trabalha com os médicos diretamente sabe dessa dificuldade, né? São médicos que às vezes têm uma carga horária pequena, mas que têm importância na nossa atividade de pronto-socorro, de enfermaria. Então, como fazer isso, né? E, primeiro, nós precisamos acreditar no projeto, senão não funciona. Então, isso é difícil também, quando a gente tem uma emergência superlotada, quando a gente tem um fluxo de atendimento alto, imaginar que aquilo é possível, que é possível tirarmos o paciente da observação em menos de 12 horas, para a gente era um sonho, não existia, né? Então, precisamos acreditar e depositar as forças, nós, como, né, diretoria e gerentes e os coordenadores, acreditar no projeto. Eu acho que é o primeiro. Segundo, é trazer realmente o profissional para a elaboração desse fluxo, para que eles coloquem para vocês as dificuldades, né? Quando a gente coloca o médico, eu digo médico porque isso é mais difícil do que a enfermagem para a gente engajar, né? Colocar o médico naquela situação, deixá-lo explicar as dificuldades e dar as propostas de melhoria, ele fica com uma responsabilidade com o projeto, né? Então, todas essas reuniões, eu falei 2 dias, mas não eram todos os profissionais durante o dia todo. A gente conseguia selecionar profissionais para cada atividade. Então, se nós fôssemos discutir o fluxo de um paciente vertical, né, um paciente que vem andando, pegávamos os profissionais relacionados com aquele fluxo. Então, era o enfermeiro triador daquele paciente, era a radiologia, era alguém da recepção, e a ideia era trocar mesmo, que era para ouvir questões diferentes o tempo todo, tá? Então, um cobria o outro, nós fizemos, assim,
foram todos muito parceiros em relação a isso, tiramos diaristas no horário de trabalho, plantonista, fizemos de tudo, e funcionou, porque um cobria o outro, né? E quando eles entravam na sala, com 15, 20 pessoas, todo mundo engajado, passando os problemas, as dificuldades, a discussão enriquecia, muitos gostariam de voltar no outro dia, mas eu quero falar mais, mas eu quero explicar, mas eu quero dar ideia, eu acho que assim funciona. Então, trazê-los para ouvir, mas ouvir de verdade, né? Ah, a senhadora não funciona. Você vai, mas é um problema só no seu plantão. Não, vamos entender porque a senhadora não funciona, o que não funciona na senhadora. Vamos trazer a TI para compartilhar? Então, durante a reunião, agregavam-se pessoas para discutir aquela questão. Então, trazê-los para próximo, né? E é possível, sim, dependendo de cada lugar, você escolher pessoas-chave para aquilo, né? Que são pessoas envolvidas na instituição, em pessoas que a gente consegue identificar. Isso não é que os outros, eles vão se espelhando, né? Então, a gente faz uma pessoa desenvolvendo aquela pessoa e ela vai transmitindo aquele conhecimento. No outro dia, trocávamos a pessoa, vem outro enfermeiro da triagem, vem outro técnico da radiologia, e assim foi, tá? E o engajamento médico, que eu sei que é difícil, foram muitas barreiras no início, muitas barreiras, eu não sei a estrutura física de vocês, mas o André vai falar dele, mas a minha aqui, as unidades de internação, aqui é um hospital térreo, né? Então, as unidades de internação, elas ficam muito distantes da sala da emergência. E os pacientes ficavam na observação por um medo de encaminhar o paciente na observação e eles ficarem longe do seu paciente. Então, é aquela coisa de que eu sou médico, eu quero estar perto, eu preciso ficar do lado, eu preciso cuidar do meu paciente. Às vezes, o paciente nem tinha critérios para isso. Eram pacientes com critério de informação, de enfermaria, que era possível cuidar na enfermaria e que a gente tem um time de resposta rápida, que atende rápido, em 5 minutos, que qualquer descompensação eu poderia encaminhar um médico intensivista para lá, trazê-los para cá. Então, esse ciclo era possível. Eu precisava que eles acreditassem nisso, né? E uma mudança de cultura nossa também nessa questão foi quando eles encaminhavam os pacientes para a enfermaria, né, e o paciente por algum motivo descompensava, a gente sempre se questionava, mas tinha condição de enfermaria? Mas será que não podia ficar na observação? Então, isso foi uma mudança nossa mesmo, né? Então, óbvio, olhando o paciente, examinando, olhando os exames, a enfermagem habilitada no local para onde ele vai, né, colocando perto do posto, às vezes, monitorado esse paciente. Então, dar confiança para o médico que era possível encaminhar aquele paciente e que ele poderia voltar se tivesse uma instabilidade. Então, isso foi criando laços de confiança com os médicos. E quando não dava certo, a gente discutia o caso. Olha, nós mandamos um paciente para lá, teve uma angina quando ele chegou. Tá bom, então nós vamos trazer o paciente de novo, a gente vai levar para a SEMI, a gente vai levar para a UTI, a gente vai seriar enzimas de novo, a gente vai fazer de novo. E a gente discutia cada caso com eles, né? Que não era um desvio, simplesmente alocamos em outro espaço do hospital e que a doença dinâmica mudou de repente. Então, trazer diaristas de unidades fechadas, isso é muito importante, eles realmente, geralmente, não participam dessas discussões, né? As UTIs, as unidades que são muito fechadas, eles ficam no seu casulo, né? Então, eu tenho 10 pacientes, eu cuido de 10, eu dou alta para um, eu não sei, muitas vezes, quantos pacientes eu tenho para receber, eles não sabem. Mas eu tenho 10 esperando a vaga, mas ele não sabe, né? Então, não é que a gente vai forçar uma alta, mas a gente vai sensibilizar este médico, que tem pacientes que também precisam daquela unidade. Será que o seu paciente eu posso colocar numa unidade menos crítica? Será que eu posso tentar transferi-lo? Então, essas argumentações com eles para que eles se envolvessem. Hoje, eu tenho um diarista de unidade de terapia intensiva que todos os dias de manhã passa no PS para ver os pacientes críticos da unidade, para que ele tenha ideia de como que vai ser o dia dele ao longo da manhã.
Então, é envolvê-los no cuidado. Então, é da UTI pediátrica que passa aqui e sabe os pacientes. Então, é envolvê-los no cuidado. Foi assim que funcionou aqui, né? Os gestores que nós temos, né, das equipes médicas, eu vou falar para vocês que eu tive muito mais engajamento do médico da ponta do que o gestor em si, né? Eu trouxe para a reunião realmente quem atende no pronto-socorro, quem atende no período noturno, quem atende final de semana, quem atende de diarista lá na enfermaria. Então, esses profissionais que nós ouvimos. Não sei se eu respondi tudo, mas foi assim que aconteceu aqui. Deixa o André contar um pouco, que eu falo demais. Deixa ele contar. André, complementa para a gente um comentar, pouquinho. Para complementar. Isso, só complementa a questão das em relação à estratégias. parte médica. Tá. Então, das estratégias, eu acho que assim, equipe assistencial e equipe de apoio, a gente tem que estar em loco para fazer essas reuniões e conversar com eles. É coisa de 5 a 10 minutos dentro do setor, tem um impacto pequeno em relação à qualidade assistencial e acaba sendo muito rico para trazer isso e eles se sentirem incorporados em relação a isso. O médico, ele tem uma característica especial, né? Então, a gente tem que envolver ele de uma forma diferente. Ele fica sabendo pelos corredores que vai existir o programa Lean das emergências, ele já fala, ninguém veio falar nada comigo, não sei o que é, já de antemão não quero participar. E daí você tem que convencê-lo de que aquilo é importante para ele, né? E que aquilo vai fazer diferença para ele. Então, esse envolvimento médico, acho que é muito importante de como que a gente aborda o corpo clínico, primeiro, para eles entenderem o que significa a cultura Lean, e segundo, para ele trazer as coisas que realmente impactam o dia a dia dele e se fazer entender que, principalmente as pessoas que estão ouvindo, né? Também assim, o médico ele reclama de bastante coisa, e as coisas que ele reclama são pertinentes. Só que ele reclama tanto que às vezes as pessoas acham que ele está de mimimi. E na realidade não é. Ele precisa ser ouvido e precisa ser absorvido isso e tratado, né? Então, como que você consegue articular essas duas coisas juntas sem causar um conflito, né? E realmente agregando o médico à equipe e não deixando ele como um ser à parte para participar disso. Então, lembrar, o Lean, essa cultura, ela funciona porque toda a equipe está coesa, e não porque o médico está envolvido e a equipe assistencial está envolvida. Todos têm que fazer parte da mesma equipe, né? E uma coisa muito interessante que foi trazida pelos consultores do Lean foi a participação simples do médico em um almoço. Então, o médico estava de plantão e durante o período de almoço dele, a gente oferecia o almoço para ele e apresentava o que significava o conceito Lean e aproveitava para atuar tanto em relação aos gargalos que ele observava e tanto em relação também a como que poderia ser diferente, né? Então, isso daí é muito interessante e o que é interessante é que não é a gente pegou os médicos do pronto-socorro, não. O foco inicial, principal, são os médicos da UTI e os médicos da unidade de internação. Esses caras que fazem a diferença para o pronto-socorro, né? O cara que está lá no pronto-socorro, ele tem que ser envolvido também, tem que ser ouvido, tem que ser compartilhada a experiência para ele e a experiência dele para a instituição, mas a gente não pode tirar as pessoas das áreas de internação e das áreas de terapia intensiva, porque esses caras realmente vão fazer também muita diferença. Então, a gente fazia isso daí tanto com os diaristas quanto com os plantonistas. Isso teve um efeito bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, Liz, eu vi uma pergunta aqui em relação ao NIR, né? Se temos profissional médico, enfermeiro fixo no NIR, né? Sim, aqui no nosso NIR nós temos uma médica que no horário comercial, né, das 8 às 5, temos uma enfermeira no NIR que faz também o horário comercial e temos administrativo, tá bom? E aí com uma assistente social, que é a Madalena, que nos ajuda, que também faz parte agora desta composição. O nosso NIR funciona assim. Bom dia a todos. Para continuar, gostaria de agradecer a presença de todos até o momento. Ainda temos mais algumas perguntas, vou tentar ser breve.
A pergunta da Tamires, a Tamires Daiane, ela pergunta: onde são colocados os tags de previsão de alta e gestão de leitos no CETAP, que o doutor André apresentou, e como os médicos foram envolvidos e engajados neste projeto? Eu acho que já ficou bem claro, mas se você quiser complementar, André, essa pergunta. E ela também tinha perguntado a questão dos médicos do NIR, se é médico, se é enfermeiro. Acho que o André pode complementar também em relação ao Hospital de Cotia. Eu acho que da estrutura do NIR já foi respondido também, né? Muito semelhante Cotia e Itapecerica em relação a isso. Falar em relação aos tags, né? Então, quer dizer, o informativo de setup de leitos, de alta, etc., tem a informação próprio. A gente mudou em Cotia o padrão visual do informativo de leito, né? Então, isso daí eu acho que é bem interessante. Para fazer a previsão de alta. A previsão de alta é discutido nos rounds clínicos, né? Então, quer dizer, no round clínico a gente fez um amarelo, verde e vermelho também, para dizer ao paciente ele vai receber a alta hospitalar prevista, né? Vai estar prevista a alta hospitalar para amanhã, então significa que ele já está amarelo e vai ser discutido no round clínico, né? Está prevista para hoje. Por que a gente está discutindo esse paciente? Ele está vermelho, já deveria ter ido embora, né? Então, essas coisas a gente acaba discutindo também no round clínico. Tá? Outra pergunta que, na verdade, a Renata Buzzi, coordenadora de enfermagem do ESAP, ela parabeniza pelo evento e ela acha que é muito interessante esse trabalho interdisciplinar e gostaria de saber como foi o envolvimento das equipes da ponta nos projetos. E o Virgílio Rosa, ele percebeu que as ações que a gente apresentou foi muito envolvendo o desperdício de tempo e pediu para a gente reforçar se teve alguma ação de desperdício de material, de insumos ou de melhorias de infraestrutura. Eu acho que dá para falar, né, que a questão dos projetos Yellow aí, eu acho que vale a pena a gente reforçar que nos projetos Yellow também teve várias ações de desperdício de material, né, pactuação de Kanban, né? Eu acho que a gente pode reforçar essa questão dos desperdícios de materiais e de insumos, mesmo no 5S, né, doutor André? Teve várias pactuações em relação a isso. Exatamente. Aqui também, Cláudia, o processo de desperdício, de enxuto, isso a gente trabalhou o tempo inteiro e com essa questão, né? Não só por conta do projeto, isso já trabalhávamos sempre, trabalhamos durante o projeto e agora muito mais, né? Então, o cuidado com infraestrutura, isso tudo a gente aborda, sim, é nosso, dos nossos pacientes, a gente precisa cuidar, então nós trabalhamos sim durante todo o projeto em relação a desperdícios de uma maneira geral, tá? E vários projetos andaram, o projeto dos Yellows é claro isso, né, com curativos, com medicamentos, uso de medicamentos, por exemplo, um projeto que foi muito bom aqui, foi o uso de medicamentos endovenosos no pronto atendimento que nós fizemos, de redução, né, com pacientes com score de dor que era compatível, medicamentos serem feitos via oral e que se usava soro fisiológico, tramal, antieméticos. Então, nós fizemos um trabalho enorme em relação a isso, para evitar, tratávamos a dor do paciente, sim, da mesma maneira, mas sem desperdícios de materiais e medicamentos. Acho que foi o maior exemplo que a gente teve aqui, a Fê pode falar também, né, em relação a isso, né, cuidados com os curativos, tudo isso. Eu acho que só para complementar em relação à Cotia, né, a Claudinha já comentou algumas coisas que a gente tem, principalmente aí o 5S, que eu acho que essa organização de espaço e repactuação de Kanban é essencial, a gente consegue reduzir o estoque necessário para aquilo que realmente faz a diferença, né? E falar que existem, dentro dos projetos Yellow, das coisas, muitas atividades que a gente fez em relação ao uso racional, né? Então, eu acho que até antes de 2018 a gente já debate bastante, tanto em Cotia quanto no HGIS, o Choose Wisely, né?
E dentro do que a Ana comentou agora, em relação aos medicamentos, tudo, isso daí tem todo o interesse conjunto, né? De você realmente prescrever para o paciente aquilo que ele precisa, né? E daí vai desde o medicamento até a internação, né? Eu não vou internar um paciente que não precisa ser internado. Então, acaba envolvendo tudo, né? Outras mudanças de processo que eu acho interessantes, por exemplo, um dos principais projetos que teve efeito do Yellow Belt foi em relação às ambulâncias, né? Isso daí entra, na verdade, o conceito da ambulância é como que você organiza todo o processo de uma forma que o paciente vá com tudo que ele precisa e você não chegue com o paciente na porta do outro serviço para fazer o exame ou alguma coisa e não tenha determinadas coisas que precisam, perca aquele exame e tenha que remarcar e gastar uma outra ambulância, entendeu? Então, vão de coisas muito diversas, né? Então, acaba impactando em todas as áreas e em todo tipo de consumo e desperdício. Bom. Uma situação importante que vale a pena de comentar, isso aconteceu com o André também, e aqui também, né, a gente fala do pronto-socorro, mas tem um impacto todo na enfermaria, né, e o projeto, não digo mais projeto, a cultura, ela se estende por todo o hospital, né, óbvio que a pandemia desacelerou um pouco, porque tivemos que somar forças para as outras situações, e acabamos colocando em stand-by algumas situações. Mas a enfermaria, ela precisa caminhar, temos aí, com certeza, possibilidade de melhoria de giro de leito, tempo de internação, é possível, nós estamos retomando isso agora, todas as nossas visitas multidisciplinares na enfermaria, alinhamento de equipe multi, previsão de alta, né, isso é redução de desperdício, não precisa ficar além do tempo que o paciente necessita de tratamento, né? Então, é fazer entendê-los dessa situação, é tirar medicações endovenosas da prescrição, é fazer analgesia desnecessária se o paciente não tem dor. Então, essa cultura, ela se estende todos os dias por todas as unidades. Isso a gente vai caminhando, né? Cada hospital com a sua diferença e sua unidade mais crítica, né? Aqui hoje a nossa, com certeza, a enfermaria, nós tivemos uma mudança estrutural com um PS referenciado, então pacientes mais críticos, com tempo de internação, com pacientes COVID, que tem um tempo muito maior, mas na época que nós conseguimos rodar muitos leitos aqui, o giro de leito muito alto, era como se tivéssemos um aumento de 30 leitos de enfermaria, pelo nosso giro de leitos que nós conseguimos. Isso é otimização, né? É eficiência. Então, não para, o projeto não para, né? Não vai parar nunca. A gente termina um, volta para o pronto-socorro, termina o outro, volta para o centro cirúrgico, e com ações de melhoria o tempo todo. Pessoal, infelizmente, eu sei que a discussão está muito boa, a gente tem até mais perguntas aí, mas por uma questão de tempo, a gente marca outra, certo, doutor Paulo? Acho que para encerrar agora a gente tem a última fala do doutor Paulo. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do HGIS de Cotia. Primeiro, parabenizá-los pela apresentação muito clara, concisa e prática, que eu acho que é o mais importante, né? No momento desse, é algo que pode ser replicado. Queria também agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que acompanharam esse evento e deixar claro para todos que isso é o primeiro evento de muitos outros que vão acontecer a partir de agora. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas esse trabalho que foi feito inicialmente no HGIS e Cotia teve a participação de consultores externos. Só que, felizmente ou infelizmente, nós não temos mais essa consultoria. Então, André, Ana, Cláudia, Lisiane, Anne, vocês serão os nossos consultores. Parabéns! Né? Na verdade, eu acho que vocês é que vão poder replicar esse trabalho nas demais unidades. Isso que me deixa mais feliz por todo esse processo de unificação que nós estamos passando agora.
Na verdade, a Cláudia, a Lisiane e a Anne, né, que não está diretamente no evento, mas está também acompanhando, já estão fazendo um trabalho de consultoria aqui no CHS para implantar o processo de qualidade de planejamento estratégico aqui. Certamente a Ana e o André não vão se furtar de participar nos nossos outros hospitais, ajudando a difundir essa metodologia, porque eu acho que o que precisa é um pontapé inicial. Então, é muito simples, né? A consultoria passou para eles as informações necessárias e certamente eles vão saber replicar isso nas demais unidades, e aí cada uma das unidades poder andar com as suas próprias pernas. Eu acho que todos temos condição de fazer isso. E o que a Ana colocou é uma melhoria contínua. Na verdade, o processo não se encerra agora, muito pelo contrário. A cada dia existe uma nova, né? Vamos rodar um novo PDCA, vamos ver quais são as melhorias que são necessárias. Isso é um aprendizado para o resto da vida. Então, acho que é isso que eu gostaria que essa equipe pudesse replicar e passar essa expertise para todas as nossas unidades, e a partir daí cada uma delas vai poder andar com as próprias pernas. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela participação e tenham uma boa tarde. Eu só gostaria de lembrar que o evento foi gravado e ele estará disponível no canal do YouTube do Seconce, caso alguém queira rever a apresentação. Mais uma vez, E né, doutor, muito obrigada a todos. E também, se alguém, né, quiser saber mais alguma coisa, tiver dúvidas, né, entre em contato aqui com a Lise, comigo, com o André, com a Anne, quem vocês tiverem acesso mais próximo, eles visitam as unidades, a Anne e a Lise estão visitando as unidades de vocês aí frequentemente, quase semanal, então tragam as dúvidas, né, a gente discute, leva para vocês material, estamos todos aqui dispostos a difundir, sim, a ajudá-los nessa melhoria, tá bom? Contem conosco. Tchau, pessoal. Obrigado, hein?